Olá, Antônio! Oi, Kit, tudo bem? Tudo ótimo, e você? Tudo bem, quanto tempo? Bom, gente, para quem não sabe, o Antônio, ele é parceiro, né, junto conosco os consultores da Go North, ele está dentro dos consultores que trabalham aqui com a Go North, trazendo informações aqui para vocês. E, claro, fazendo os processos de vocês. Ele é especialista em LMIAs, né? Fala um pouco mais da tua experiência aqui, só para a gente, né, te introduzir melhor. Sem problemas. Sim, eu trabalho muito com LMIAs, essa realmente é uma das minhas áreas de especialidade, mas eu tenho experiência geral em imigração, HNC, refúgios, vistos, né, vistos temporários, vistos permanentes, mas eu me especializei bastante em trabalhar com empresas na parte da LMIA e processos de residência, então ajudar as pessoas pela imigração econômica, que a gente chama, né, a imigrar para o Canadá. E se você já está aí embicado numa oferta de trabalho, já está com tudo organizado para poder dar entrada aí no seu, a empresa dar entrada nesse LMA, vocês podem entrar em contato, né, para fazer aí o processo de vocês com o Antônio através do parceriakit@gonortsa.com. Eu deixei pinado aqui embaixo o endereço, caso vocês tenham interesse, já tenham aí tudo organizado, tá, para poder dar entrada. E, bom, a gente não, né? Vocês deixaram muitas perguntas sobre oferta de trabalho, como eu pedi ali na caixinha. E aí, a gente selecionou aqui algumas que podem ser interessantes para a gente responder aqui na live. Eu vou estar perguntando, o Antônio vai estar respondendo. E conforme, né, a gente for aqui conversando e tudo mais, se vocês tiverem outras dúvidas, vocês podem deixar nos comentários que... Se sobrar tempo, a gente responde. A gente não, ele, que ele é o especialista no assunto. Eu tô aqui também para aprender, tá? Sim, Pode falar, pode falar. Eu ia falar, então, acho que ia ser legal a gente dar uma geralzão, né, nas job offers, porque muitas das perguntas eu vi, elas são bem parecidas, e eu acho que se a gente conseguir ir num conceito geral, muitas dessas perguntas vão ser respondidas para todo mundo. Isso, né? Então vamos lá, Antônio, o que é uma job offer? É um contrato de trabalho? Tem diferença entre job offers? Como é que é? Então, o contrato de trabalho é parte de uma job offer. E a job offer, ela vai depender do intuito, do porquê que a gente está falando sobre essa job offer. Então, por exemplo, a imigração, ela considera a job offer muito diferente do que a gente considera uma job offer. Normalmente as pessoas vão falar, eu tenho uma job offer, mas na verdade é só uma oferta de trabalho, que na verdade a tradução é a mesma coisa. Só que para a imigração, por exemplo, para você ganhar pontos no Express Entry, a job offer é muito específica. Existem job offers pelos programas de província, pelo LMIA. Então, normalmente tem também LMIA Exempts, né? Por exemplo, os FTAs, o Intercompany Transferee, que dão essa pontuação na job offer. Normalmente, se você simplesmente, por exemplo, tem um work permit aberto, está aqui trabalhando, isso não vai contar com uma job offer, no sentido de dar pontos. Ela normalmente vai contar para você não ter que declarar os 13 mil, etc. Mas isso já é outra conversa. Ok. Bom, então eu vou começar com as perguntas, ok? Tudo bem. Vamos lá. Antônio, depois de um ano trabalhando full-time, eu acho que a gente meio que já respondeu aí nessa sua explicação, né? Mas depois de um ano trabalhando full-time para a mesma empresa com o Open Work Permit, que seria o PGWP, a pessoa ainda precisa ter um LMIA positivo para poder contabilizar os pontos no Express Entry, ou basta uma carta da empresa confirmando o tempo que a pessoa está trabalhando e que ela, a empresa, ainda tem interesse em manter o contrato full-time e por tempo indeterminado? Essa pergunta é ótima, porque ela acontece bastante, né? E é bem counterintuitive, porque, né, se você for no site do IRCC e ver lá o que é uma job offer, eles vão falar, você está trabalhando um ano na empresa, mas o que às vezes as pessoas não querem ver, que também está lá, o teu work permit tem que ser no nome da empresa. Então, no teu work permit vai ter que estar lá o nome da empresa para qual você vai estar trabalhando e a tua posição. Não necessariamente precisa de um LMIA. Normalmente, sim, vai ser pelo LMIA. Mas pode ser também por um PNP, por um FTA. Por exemplo, se é uma pessoa com cidadania mexicana ou chilena, por exemplo, existem trade agreements entre esses países e o Canadá. E eles dão acesso a esse LMIA Exempt Work Permit. Então, a resposta é não conta como job offer. Ok. Chances de LMIA ser aprovado nessa pandemia?
né? Ela tá falando aqui do NOC 6322. Uhum. Ah, esse é o NOC de cozinheiro. Uhum. LMIAs, se a gente sempre voltar para o princípio geral, e talvez seja interessante a gente dar uma pincelada de novo no que seriam LMAs. Acho que a gente já fez um vídeo sobre isso, já tivemos algumas conversas sobre isso. Então, quando você olha no LMIA, o que é? É um processo que a empresa vai fazer entre a empresa no Canadá, uma empresa no Canadá e o ISDC, ou Service Canada. E o que é? A empresa precisa demonstrar que na região onde essa empresa está localizada, existe uma falta de trabalhadores canadenses ou PRs para aquela posição. E, claro, daí tem outros princípios que entram ali, tem as regras sobre o salário, que são bem estritas. Não existe uma regra de, precisa ser NOC A, B ou 0. Não existe essa regra, pode ser NOC C ou D. LMIAs é a necessidade da empresa naquela região. Então, voltando para a pergunta se um NOC de cozinheiro durante essa pandemia pode aplicar para a LMIA, pode, com certeza. A gente volta um pouquinho, para quem talvez se lembre um pouco quando eu falei sobre LMIAs no passado, que quando uma província chega a 6% ou mais de taxa de desemprego, existem algumas posições que são eliminadas de LMIA, e elas normalmente são posições de limpeza. Cozinheiro, primeiro que é um NOC B, esses NOCs que estão nessas listas de impedimento, na maioria são NOC C ou D, porque são trabalhos que a ideia é assim, qualquer um pode fazer esse trabalho, tem uma taxa de desemprego alta, contrata alguém aí para fazer, entendeu? E não entrando nessa lista de NOCs que são proibidos porque a pandemia aumentou a taxa de desemprego, pode fazer. A empresa vai ter que demonstrar que não conseguiu, mesmo durante a pandemia, mesmo com uma taxa de desemprego altíssima, ainda não conseguiu encontrar uma pessoa, e daí, claro, tem todo o processo de como você demonstra que não conseguiu encontrar a pessoa, né? Uhum. Tá. A pergunta era, vagas para cozinheiro, onde é mais fácil encontrar? A gente sempre vai voltar se você, onde falta trabalhadores, né? Uhum. Então, vai ser muito mais fácil você encontrar uma vaga de cozinheiro em Hope ou Chilliwack, aqui em BC, do que em Vancouver. Oferta e demanda. Vai ter provavelmente muito mais pessoas aqui procurando uma vaga do que lá. Então, eu sempre recomendo, se a pessoa tiver essa opção de ir para uma cidade pequena ou uma região pequena da cidade, por exemplo, Swansea, aqui em Vancouver. Eu falo sobre Vancouver, acho que para você ter exemplos também em Ontário. Esses lugares mais distantes sempre vão ter uma necessidade maior e não seria a taxa de aprovação do LMIA, mas a chance, a facilidade do LMIA ser aprovado nessas regiões mais distantes também aumenta. Então, se você está procurando uma vaga de cozinheiro, eu sempre recomendo vai de fora para dentro da capital. Né? Vancouver não é capital, mas você vai mais distante e não conseguiu, vai chegando para dentro. Porque se lá fora você não tem vaga e você precisa aqui em Vancouver, vai ter muitas pessoas competindo com você, né? Uhum. O que acontece com o LMIA se a empresa que o emitiu é comprada por outra empresa? O LMIA, ele é para a empresa, né? Então, se a empresa foi vendida, mas continua a mesma empresa, está só sob nova direção mesmo, continua, é um contrato ali. O que pode dar problema é se a empresa fecha, fica só o espaço físico e a clientela, e daí a empresa fecha, troca de nome, tem outro CRA, porque daí a empresa fechou, né? Daí sim daria um problema. Pessoa física pode fazer job offer para trabalho de nanny ou professora dos filhos? Pessoa física pode fazer LMIA pelo sole proprietorship, por exemplo, se você for fazer uma job offer. Pode fazer também por alguns FTAs, quando uma pessoa física pode, se tiver uma empresa que é o sole proprietorship. Agora, na pergunta específica sobre ser professor, que seria o ECE, ou o caregiver, né, o nanny. O nanny tem um programa específico, né, que é o Home Child Care Provider Pilot, que é o programa que demora lá 1 ano, é um programa um pouco complicado, mas é um pathway direto para a imigração. E daí, quando você fala em professores para os filhos, entra no ECE. ECE é para uma escola. Se você for fazer, preciso que me ensine português ou espanhol para o meu filho,
Isso aí já é outra coisa, não entraria nessa, você entraria em uma tutelagem, não daria certo, não é LMIA. Entendi. Qual a opção que resta para o empregador que quer te manter na empresa, mas não é no NOC 0A ou B? Você pode fazer um LMIA, né? O LMIA não é para NOC 0A ou B. Entra C e D. Existem programas, NBC tem o Semi-Skilled, que é algumas vagas específicas entram lá. No IPP existe não é Semi-Skilled, é Intermediate Skilled, que é o nome do programa que também é para NOC C e D, não, NOC D não, C, e também para Caregiver, ou que entra ali no NOC C também, né? Então existem opções, se você não está nem em BC, nem nas províncias do Atlântico, e na sua província não existe um programa provincial, sempre existe o LMIA. A empresa tendo uma necessidade e uma baixa demanda de trabalhadores, o LMIA é a resposta. Ok. Como conseguir uma vaga em uma viagem exploratória? Você tem que aplicar para a posição, né? Então você vai lá, vai fazer um LMIA, não, um Work Permit, né? Que Work Permit? Vai fazer um resume. E eu sempre falo, cria perfil no Job Bank, aplica para as posições, se prepara, vê, né? Tem muitos sites, muitos locais onde você tem. A internet está aí, né? Ninguém tem desculpa mais. Um currículo do Brasil é muito diferente da forma que você formata um currículo no Canadá. É verdade. Então, é se preparar, né, para essas posições. Em pandemia, digamos, vamos supor que a pessoa já está aqui, né? Ter acesso, né, ao Zoom, ou MS Teams, ou Skype, porque a entrevista provavelmente vai ser dessa maneira, não vai ser pessoalmente. E ter o controle do inglês ou do francês para poder participar dessa entrevista, né? A vaga de emprego, aplicar para emprego não é ilegal. Você estando aqui como visitante, você pode aplicar para emprego. Você não pode trabalhar. Então, você pode vir aqui numa uma viagem exploratória ou aplicar mesmo do Brasil. Muitas pessoas perguntaram, posso aplicar do Brasil? Pode, deve. E mesmo não podendo vir nesse momento, às vezes até a experiência de como vai ser sua entrevista no Canadá já vale. Uhum. Ok. Essa é uma pergunta agora, que é uma pergunta que eu recebo muito e que, bom, eu acho que qualquer pessoa que está querendo ir para o Atlântico vai perguntar, né? Para o IPP, o NOC precisa ser exato para a experiência e para a oferta de trabalho ou pode ser diferente? Ele não precisa ser exato, mas ele tem que ser na área. Então, isso é engraçado, porque normalmente um NOC ele vai cobrir umas 200 posições, né? Você vai ter um NOC lá e você vai ter muitos job titles embaixo daquele NOC. Eu sempre falo, o NOC não conta tanto quanto o que você fez. Então, por exemplo, se a tua vaga era Customer Service Supervisor, mas você trabalhava só como caixa, você realmente não era um supervisor, né? As pessoas às vezes embelezam muito o título. Então é isso que você tem que considerar, se a tua experiência realmente tem a ver com aquela vaga. E daí o NOC, quando você vai lá e olha, tem diversos títulos. E não é uma em inglês não é uma, eles falam, não é uma lista excludente, né? Ela é só um exemplo ali, né? Então tem que estar naquela área. Até quando você olha no NOC, ele fala, esse NOC é para esse tipo de posição. Eles excluem já, eles falam, essa posição aqui que é parecida, não é nesse NOC, nesse outro aqui. Então, é mais de sentar e realmente, às vezes deixar NOC é chato, por isso tem que sentar, ficar ali olhando, ok, não, esse NOC aqui é meu ou não é, é um pouquinho chato. A resposta para essa pergunta é, não precisa ser exatamente o mesmo NOC, mas em realidade vai cair no mesmo NOC. Assim, o que eu vejo é assim, os empregadores, às vezes eles não querem te contratar, eles não querem te dar job offer se não for no mesmo NOC. Mas a gente vê, por exemplo, o Vinícius, que trabalhou com a gente na Go North, né? Ele tinha um NOC no Brasil, ele conseguiu com outro NOC, ainda dentro do NOC C. Para o programa do Atlântico já saiu, o endosso dele tá tudo certo, entendeu? Então, eu acho que também depende do empregador, né? Foi uma coisa, eu acho, bem diferente do que ele fazia no Brasil, para ser honesto. Sim, e depende muito. Alguns programas você também vai contar a experiência já dentro do Canadá, então você já está aqui, você já vai usar aquela experiência. E às vezes você vai ter uma experiência diferente, mas que você consegue aplicar. Então, digamos,
Acontece muito que você chega no Brasil, no Canadá, você abaixa um pouco a vaga de trabalho que você vai conseguir, né? Então, digamos, se você tem uma experiência ali como gerente, você vai trabalhar aqui como caixa, essa experiência ainda conta, porque você acabou fazendo coisas de caixa. Então, o NOC é diferente, mas a experiência conta. Uhum. Vale a pena tentar aplicar para vagas ainda estando no Brasil ou espera abrir a fronteira? Então, é o que eu falei, vale a pena, né? Tudo vale a pena se a alma não é pequena. E, como eu disse, mesmo você não podendo vir, você já ganha essa experiência de como que é o processo seletivo no Canadá. Faz muitos anos que eu estou fora do Brasil, então eu não sei como é o processo seletivo lá, mas eu imagino que seja um pouco diferente daqui. Aqui, por exemplo, é normal você ter 2 ou 3 entrevistas para a mesma vaga. É normal você ter que ir atrás, ligar para a empresa e falar, olha, você já escolheu alguém para essa vaga? Posso te ligar daqui uma semana só para confirmar? Quando no Brasil, acho que isso não é uma coisa que você faz, você não vai encher o saco, né, da empresa. E aqui é o contrário, você mostra que você realmente tem interesse. O cover letter, eu acho que é uma coisa que não se faz no Brasil, que aqui se faz, que você vai editar, né, o seu perfil e o seu currículo para a vaga que você está aplicando. Então, é tudo isso, aprender esses macetes porque se você conseguir uma vaga e a empresa realmente estiver disposta ir pelo processo, que seja de um PNP ou de um LMIA, e daí você já tem isso já alinhado para quando realmente puder vir. Você não acha que a pessoa se queima um pouco tentando essas ofertas de trabalho no Brasil? Eu acho que vai depender muito do... Eu acho que não, na verdade. Não? Porque eu ia falar, depende muito do tipo de vaga, mas realmente não. É muito bom você colocar o teu nome lá fora, né? Você se expor porque o que pode acontecer? Você não sabe o dia de amanhã. Digamos que você tentou essas vagas e muitas empresas estão interessadas em te contratar, mas nenhuma empresa realmente quer passar pelo processo. Daí você vai e fala com a Kitty fala para você, ó, eu acho assim que, já que você não conseguiu, por que você não vem aqui estudar para aperfeiçoar sua educação? E nesse processo você já ganha um work permit. Daí você já tem a vaga. Você sabe que você vai chegar aqui e já... Olha, eu tô aqui, já tô com work permit, você precisa fazer o LMIA. E daí já começa, e daí você trabalha ali, tá estudando, trabalha part-time. E da empresa, nossa, você é ótimo, quero que você fique aqui. Fala, ok, então a gente tem que voltar para aquela conversa inicial do ano passado, de fazer o LMIA. Daí a empresa, agora ela já tem mais um interesse em você, porque ela viu você trabalhando, ela passou pelo processo de treinar para aquela posição, né, nesse mundo ideal que eu estou imaginando aqui. E na verdade, essa é uma experiência que eu tenho muito, que a empresa fala ontem eu tive uma conversa muito séria com uma empresa, que eles falaram, olha, durante a pandemia, se eu não tivesse essa pessoa aqui, eu não sei o que a gente teria feito, porque faz 1 ano que ele está aqui, né, trabalhando part-time, e ele sabe tudo da empresa. Então, na hora de dar layoff, eles deram layoff para algumas pessoas que, né, eram menos less knowledgeable, e ficaram com essa pessoa e querem manter a pessoa aqui, né? Então, eu sempre recomendo, se coloca lá fora, você não vai estar se queimando, a não ser que você tenha um inglês muito ruim, daí você vai estar se queimando mesmo, porque daí você... né? Então, também é fazer um reality check, né? Ver se você é cabível, né? Entendi. É difícil conseguir uma job offer do Brasil para home support worker ou care assistant em Halifax? Olha, eu realmente não vou saber te responder essa pergunta. O que eu sempre recomendo em casos, especialmente em caregivers, IT também, entra no meu conselho, procure empresas de contratação, essas empresas caça-talentos, daquela região. Tem muitas empresas especializadas em conseguir caregivers para famílias. E para IT também, em BC tem muito. Por quê? Eles não podem te cobrar por esse serviço. Tá? É uma lei canadense. Se a empresa é canadense, eles não podem cobrar o trabalhador. Eles cobram da empresa para achar um trabalhador. Então, é um serviço que você tem gratuito e eles vão conseguir te dar Se eles já estão oferecendo esse serviço internacionalmente, eles têm conhecimento que eles vão precisar de um LMIA ou de um PNP ou alguma coisa assim. E a empresa já... Então, todo esse percurso já foi feito para você. Você só tem que ali entrar em contato com a empresa mesmo, né? Entendi. O visto de trabalho fica ligado a essa vaga específica ou posso trocar de emprego? Quando a gente está falando sobre PNPs, LMIAs, FTAs, Intercompany Transferee,
e o IPP, eles ficam linkados à empresa. Quando você pegar o Work Permit, vai estar lá o nome da empresa e a vaga. É empresa e vaga. Você não pode nem mudar a vaga, na verdade. E o bom disso é que esses são os requisitos, né, num processo de Express Entry, para você poder claim, né, dar um claim nos pontos. O ruim é que você está ali. Você não pode ser daquela empresa. Bom, você pode ser da empresa, mas não pode trabalhar para outra, a não ser que a outra empresa também passe pelo mesmo processo. Ok. Recebi a job offer. Parabéns pra você. Meu noivo, sponsored, pode vir trabalhar e estudar também? Para estudar, você precisa de um study permit, né? Então, pode, se o study permit for aprovado. Quanto a você trazer o seu noivo, não. A não ser que vocês sejam common law, né? Se vocês estão vivendo juntos, então você tem que ser ou common law ou casado. Noivo, não. E, digamos, eu entraria numa de que provavelmente vocês são common laws, porque no Brasil você está em noivo, provavelmente vocês já estão morando juntos e o casamento vira só uma formalidade. Então, partindo desse princípio, que vocês já estão vivendo juntos há um ano, no mesmo endereço, dividindo contas, etc, etc, que aqui é considerado common law, e você tem, digamos, receber uma vaga para um LMIA num NOC-B, sim, ele pode receber. Se for como caregiver, que não é um NOC-B, pelo programa do Home Care Provider, ele dá também acesso ao Work Permit. Se for só noivo de vocês não moram juntos, não. Ok. Precisa de equivalência de ensino médio para uma job offer nesse nível de escolaridade, mesmo tendo graduação? Digamos que a job offer pede ensino médio, você tem um bacharelado. Você precisa da equivalência do ensino médio? Não, porque você não tem como ter um bacharelado sem ensino médio. Então... né? Job offer no NOC-C. Pode ter experiência de um ano em NOC-B no Brasil, para o IPP? Pode, se for, como a gente falou, né? Se for relacionado, você pode. Normalmente você não pode de um NOC abaixo para o NOC para cima. Então, normalmente você não usa o NOC-C como experiência para o NOC-B, mas você pode usar a experiência do NOC-B para o NOC-C sendo relacionados, né? Como conseguir emprego no Canadá se a sua experiência só foi em psicologia, e botou aqui mestrado, e militar? Uhum. Existem dois cenários aqui, né? Como é um treinamento bem específico e psicologia já entra naquelas profissões regulamentadas, provavelmente seria como na área de ensino, então dar aulas. Pode ser que você consiga uma vaga nessa posição e daí você tem acesso ao LMIA específico para scholars. Ou provavelmente o melhor seria que você venha aqui para dar uma atualizada, estudar, dar uma atualizada no teu perfil. Nesse meio tempo, aquela conversa. Conseguir um emprego, e sendo um emprego, né, que você pode estar ali. Você não pode trabalhar como psicólogo, a não ser que você consiga licença. Eu não sei como seria. Eu me lembrei agora, veio à minha mente, um caso de um cliente que eu tinha do El Salvador, que ele era um médico em El Salvador. E aqui ele é muito complicado, na verdade, você conseguir, né, a equivalência, né, a validação, né, da verdade. Para intuito profissional, né, não para imigração. E o que ele fazia, ele trabalhava numa casa lidando com pessoas viciadas em drogas. E a experiência dele como medicina ajudou muito nele nesse trabalho. Ele não precisava de uma licença específica e a empresa, claro, tinha um médico pelo preço de um assistente. Então, para eles foi ótimo. Então, muitas vezes você vai acabar caindo nessa... Não é uma trap, eu não consigo imaginar uma outra palavra, mas nesse sistema de... Como eu falei antes, né? Você está aqui em cima, você vai para o Canadá, provavelmente você vai estar aqui um pouco aqui abaixo para poder subir de novo. Aplicou para algum visto de trabalho com LMI durante a pandemia? Recebeu resposta? Sim. Eu recebi. O que acontece? O LMIA, ele é para a empresa. Então, a empresa pode aplicar para o LMIA. Está demorando mais. Realmente está demorando muito mais do que o normal.
Eles Quanto estão tempo dando... tem demorado? Tem demorado 3, 4 meses. Tem demorado bastante. O máximo que pode demorar é 6 meses. Ano passado, 2, 3 meses a gente tinha uma resposta. Até as aplicações de 10 dias não estão levando 10 dias. As Tá, isso você está falando da aplicação do visto ou do LMA? Do LMIA. Então, tá, primeiro okay. a gente falando de LMIA aqui. O LMIA, ele está demorando mais, mas eles estão, sim. Eu tive LMAs aprovados, tive LMAs com cozinheiros aprovados. A melhor aposta vai ser o LMA de suporte a PR. Esses estão sendo mais rápidos que o LMA geral. Então, sim, ainda está acontecendo. Tem alguns passos extras, por exemplo. O que acontece? O primeiro passo agora, quando a gente envia uma aplicação de LMIA, depois... e aí que é engraçado. Depois que o Service Canada cobra, daí eles perguntam, você realmente quer ir adiante com esse processo? Eles falam que talvez, no futuro, eles devolvam o dinheiro. Eles não falam a gente vai devolver o dinheiro. Mas eles falam, você pode desistir do processo se você quiser. Que não existia esse passo antes, né? Agora eles existem. E daí a empresa tem que responder. Sim, eu vou desistir, ou sim, eu quero ir adiante com o processo, mesmo sabendo da pandemia, blá, 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 blá. Daí outro passo adicional que existe no processo você tem que demonstrar que mesmo durante a pandemia, mesmo durante as restrições que existem, a vaga é praticamente a mesma. Então, por exemplo, eu tive um LMA agora que foi aprovado numa empresa de pet shop. E teve esse processo. Eles perguntaram, né? Você quer ir adiante? Sim. E daí teve a entrevista, né, com o dono da empresa. E daí eles perguntaram, ok, e daí eles dão 3 opções, na verdade, para você responder. A empresa está fechada durante a pandemia, a empresa não está fechada durante a pandemia e está agindo normalmente, a empresa não está fechada, mas tem algumas limitações. E se a tua empresa não teve limitações, provavelmente você não devia estar fazendo um LMIA. Porque todas as empresas, em geral, vão ter algumas limitações. Se você está lidando com o público, nem que seja assim, tem o número limitado de pessoas que estão entrando na loja, a gente está mantendo o social distance, tudo está sendo desinfectado a cada meia hora, a gente implementou aquela barra no caixa, usando máscaras, spray de... Então, é explicar que você está tomando as precauções devidas, que você está se preocupando com o trabalhador e realmente mostrar que é uma posição real. Porque, digamos que nesse exemplo dessa empresa, do pet shop, se a gente falar, não, nossa, está tudo normal, tudo bem, não é crível que essa seja a realidade. Então, a gente explicou pro oficial, sim, essas são as diferenças, isso que a gente está fazendo, a gente mudou... essa empresa, nesse caso, mudou muito mais para entrega em domicílio e vendas online, mas eles ainda precisavam de supervisor. E daí foi aprovado, beleza, sem problemas. Então, esse é a primeira parte dessa pergunta. Ela é sim, ainda estão indo, está demorando mais, tem algumas mudanças que são razoáveis, não é nada complicado, né, que eles estão pedindo. E o segundo... Você acha que os LMAs estão te dando mais trabalho durante a pandemia? Sim, sim. Estão dando mais trabalho. Primeiro, num nível profissional de lidar com o Service Canada. Eles são mais... não chatos, mas eles estão mais, assim... lidar com eles está mais difícil, porque eles... como a taxa de desemprego está tão alta, como se não conseguiu achar ninguém. E lidar com clientes também, porque o nível de ansiedade é muito alto. E é o que eu sempre falo. Né? O cliente vai estar ansioso, vai estar chorando, e você tem que ser ali o rock, a fada sensata que vai estar ali. Não, calma, vamos, não é o fim do mundo. Mesmo se for negado, a gente tem outras opções. Não é o fim do mundo. Então, nesse sentido, sim, tem muito mais trabalho. Mas no resto tá normal, na verdade. E a segunda pergunta foi se eu tive work permits aprovados. Sim, dentro do Canadá. De fora do Canadá, não tenho, os que estavam em processo não tive resposta até hoje, e manda webform, eles falam que está em processo. De dentro do Canadá eu tive, e tem, na verdade, se você está dentro do Canadá com o LMA aprovado, eles aprovam em 10 dias, né? Se você está estendendo, né? Se você está estendendo ou trocando de work permit para study permit, ou trocando de empresa.
Se você está aqui como visitor, e daí você vai ficar como visitor até a gente resolver isso aí. Vejo que programas da imigração, que programas da imigração mais badalados são no NOC 0 ou B. Como emigrar com o NOC C? Então, Vê isso onde? pelo NOC C, você vai ter o PNP, esse PNP que ele tem Summer Skill. PNPs. Você vai ter alguns PNPs. Vai ter também aqui o In-Demand Skills, vai ter alguns. O Intermediate Skill no IPP, como você disse. Como NENI, NOC C. Então você tem algumas possibilidades. LMIA, ele não é para só NOC A, B ou 0. Ele entra no NOC C e D também. Por exemplo, se você for pensar que existe um LMIA específico para farm workers, que são NOC T e C, e eles são, na verdade, priorizados, a resposta já está aí. Uhum. E aí teve uma pergunta aqui. Quando a pessoa, né, vem para cá com work permit baseado no LMIA NOC C, o cônjuge pode vir com work permit? Não. Eu ia responder 2 anos atrás, quando existiu o LMIA para NENI, às vezes, normalmente não. Ia muito da sorte da pessoa, se ela conseguir enganar o oficial na fronteira. Mas NOC C não dá acesso, a não ser pelo o novo processo do Home Child Care Provider. Ou Home Support Worker. LMIA tem validade? Tem. E eu acho que tem 2 partes para essa pergunta. O LMIA é válido por 6 meses, você pode pedir para estender. Agora, na pandemia, antigamente eles não estendiam. A não ser se tivesse uma resposta muito, muito boa, normalmente envolvia situações bem trágicas, eles não estendiam LMIAs. Hoje, por causa da pandemia, eles estão estendendo, porque o trabalhador não pode vir, então o LMIA tem sido estendido, normalmente por 3 meses. Só que quando você pega o Work Permit né, no LMIA, normalmente ele vai ser válido por 2 anos. E daí, eu acho que o que as pessoas estão perguntando nessa pergunta eu posso usar os pontos do LMIA, mesmo o LMIA tendo expirado, porque se você olhar o LMIA, vale 6 meses. Eu trabalhei 1 ano, eu pego os pontos, você pega os pontos, porque o teu Work Permit ainda é válido. Ok. Calma. Na área de TI, quem é júnior pode conseguir uma job offer do Brasil? Pode, eu acho bem improvável, na verdade. Mas pode. O que acontece? Nessas áreas de TI, normalmente a empresa vai fazer um LMIA pelo Global Stream. O Global Stream, ele é para trazer pessoas que têm muita experiência ou que têm um talento bem específico. Então, normalmente, ele não vai entrar para uma vaga júnior, né? Então, pode, eu acho improvável. O que eu tenho visto são pessoas com dupla nacionalidade, recebendo, e aí essas empresas vão em escolas aqui e focam nessas, porque eles fazem, né, apresentações, a gente está precisando de pessoas e tal, e eles focam nessas pessoas que têm dupla cidadania italiana, portuguesa, pessoas que podem pegar um Holiday Work Permit, por exemplo, ou Working Holiday Visa. Exato. E daí essas pessoas conseguem vagas júnior. Mas esse é o único cenário realmente que eu tenho experiência de ter visto. Não vi LMIA, especialmente de fora do Brasil. Uhum. Gente, eu tô vendo algumas perguntas aqui de gente que tá entendendo errado o que tá sendo falado, e de gente que ele tinha acabado de responder uma pergunta e a pergunta foi feita novamente. Então eu vou pedir para vocês que, né, pra gente não perder tempo respondendo a mesma coisa que já foi respondida, quando acabar a live, assiste novamente. Ou então, manda um e-mail para parceriakit@gonortsa.com para fazer aí a tua consulta com o senhor Antônio. E vamos lá. Preciso ter experiência comprovada para conseguir uma job offer? Normalmente, sim. Você vai ter cenários que não. Por exemplo, o BCPMP tem um programa para International Graduate, que você não precisa de experiência nenhuma para ser elegível a esse programa. Mas, normalmente, você vai precisar de 1 ou 2 anos de experiência comprovados, e como comprova o Lerite, a carteira de trabalho, né, no caso de brasileiros, a portfólios, a carta da empresa, para poder comprovar que você realmente tem essa experiência.
Você usa carteira de trabalho? Então... Eu usei uma vez, porque era um caso bem estranho, na verdade. Era um cliente que ele trabalhou para a mesma empresa por fazer 12 anos já. Ele trabalha até hoje para essa mesma empresa. Só que ele trabalhou no Brasil, na África do Sul, nos Estados Unidos e no Canadá. Só que a empresa contratou ele pelo Brasil. E nunca... eu acho que no Brasil você tem que assinar para quando você demite uma pessoa, você assina. E o contrato dele sempre foi pelo Brasil. Então a gente teve que usar essa experiência, explicar que ele tinha experiência no Canadá. Foi um processo, mas foi a única vez que eu usei. Ok. Consigo trocar de status de turista para Work Permit de dentro do Canadá? Nossa, isso aqui é tipo, toda vez que eu abro uma caixinha eu tenho essa pergunta. Pois é. Existem raras exceções que você vai conseguir fazer isso. Normalmente o brasileiro não pode. As raras exceções que eu conheço são FTAs e Spouse Sponsorship, onde você consegue. Outros casos, não. Isso, na verdade, quando tem as reuniões entre o que eles chamam as pessoas de interesse, que é o CAPIC, etc., com o IRCC e com o CBSA, eu sempre mando essa pergunta, se eles vão considerar dar essa possibilidade, né, de trocar de dentro. E eles sempre respondem que não, porque não é tão simples, por causa do jeito que a lei está escrita. Até o PR fazer o landing, quando você olha no jeito que a lei está escrita, tem bem específico que precisa ter o contato com um oficial. Então, porque a lei está desse jeito, eles não podem simplesmente mudar. É um processo complicado. Então, não, a resposta provavelmente você não vai conseguir. Se você for mexicano, você consegue, pelo NAFTA, né? Mas para brasileiro, normalmente não. A IPP, mais uma vez, o povo está gostando da IPP. Como buscar uma job offer válida para imigração? Você já respondeu mais ou menos isso, mas eu acho que se você quiser adicionar mais alguma coisa. O IPP, o interessante dele é que cada província, né, as 4 províncias do IPP, eles têm um site que tem a lista das empresas que já receberam designação. Então, voltando um pouco, quando a gente fala de IPP, a empresa ela precisa receber uma designação, é o primeiro passo, né? Eles aplicam com o governo da província para receber essa designação para poder contratar alguém. Quando a empresa recebe essa designação, ele entra lá no site, na lista que tem lá. Então você pode ir naquela lista, achar uma empresa e aplicar para aquela empresa. A outra opção é, se você está na província e você ou está trabalhando para a empresa ou recebeu uma oferta de emprego numa das províncias do Atlântico, e a empresa não está na lista de empresas designadas, menciona para eles o programa. Fala, olha, existe essa possibilidade. E daí, se eles não conhecem o programa, você pode... Se você conhece o programa, né? Fala, ó, tá aqui essas informações. Ou fala com o meu consultor de imigração, com o meu advogado de imigração, e para a pessoa informar a empresa sobre o processo. Quais quesitos na job offer para ganhar pontos no Express Entry e BCPMP? Aqueles 600 pontos. Primeiro, você tem que ser qualificado para um dos programas do Express Entry. Então, você tem que estar, no mínimo, você tem que ter um ano de experiência, que seria para o Federal Skill Worker ou para o Canadian Experience Class, e o mínimo do seu CLB vai ser o 5 para o Canadian Experience Class. Então, mínimo, na melhor das hipóteses, um ano de experiência CLB 5. Você pode pegar o 4455 no Federal Trade Worker, mas ainda precisa de um 5 ali. E daí você tem que entrar então, que isso já elimina NOX C e D, porque nenhum programa do Express Entry permitem NOX C e D, mesmo o BCPMP tendo, né, o CMSCO, o Express Entry não permite aqueles programas. Então vai ter que ser uma oferta de trabalho no NOC B para cima, você vai ter que ter pelo menos um ano de experiência antes de poder aceitar, e realmente vai ser 2 anos de experiência, porque o BCPMP não... a não ser que seja o International Graduate, né? Você vai precisar de 2 anos de experiência. Então, você vai ter que fazer um match ali. A primeira coisa, você cria um perfil no Express Entry, depois você cria um perfil no BCPMP, e eles vão pedir até o número da aplicação do Express Entry. Então, você primeiro tem que qualificar no Express Entry para depois poder qualificar no BCPMP. Uma pergunta que eu recebo muito se eu tenho uma oferta de trabalho e eu vou aplicar para o Work Permit, eu preciso comprovar fundos? Você tem uma oferta de trabalho, vai aplicar para Vou aplicar para o Work Permit,
com uma oferta de trabalho, preciso comprovar fundos? Não. Você pode comprovar fundos para dizer, olha, eu tenho onde ficar, mas você não precisa comprovar fundos. A oferta de trabalho é a comprovação de fundos. Entendi. Cara, eu recebo essa pergunta toda semana também. Sério? Ótimo estar aqui na live. A minha pergunta é o que eu recebo ao contrário. Não posso usar minha oferta de trabalho para comprovar os fundos. Você falou uma coisa sobre a oferta de trabalho. Como é que era? Você falou logo no começo. E aí a gente passou para uma outra pergunta. Se a pessoa tem um Open Work Permit, você entraria nisso. Se a pessoa tem um Open Work Permit, está trabalhando na empresa faz um ano, não conta como job offer no ganhar pontos, mas conta para você como SEC, porque você agora é SEC. Exato. É você isso. não precisa declarar fundos, né? Eu acho que só que não tinha ficado claro isso por conta do tempo, né? Tipo assim, eu tenho uma job offer, mas eu não estou há um ano. Você vai ter que comprovar fundos. Afinal de contas, você ainda não é SEC, mas se você já é SEC, você não precisa mais. Caso esteja no Canadá e receber a job offer. Se receber a job... vamos lá. Caso esteja no Canadá, se receber a job offer, tem que sair do país para concluir o processo? Caso você recebeu uma job offer, então imagino vou aplicar para um Work Permit. Numa condição... A resposta é sim, mas numa condição normal, você simplesmente faz um flagpole e recebe o Work Permit. Por causa da pandemia, ninguém está podendo fazer flagpole, então, na verdade, você não pode nem sair do Canadá. Vai ter que ficar aqui até poder resolver isso. Tem um pessoal que está sofrendo, que já está com o Working Holiday Visa, não está podendo fazer o flagpole para pegar o Work Permit. Eu tô com 8 LMIAs, a pessoa não pode entrar, Parado. A pessoa não pode sair. Delícia. Eu acho que a pandemia ela tinha que vir assim pra gente modernizar algumas coisas, sabe? Tipo o processo paper-based, tipo essa necessidade de... Na verdade, isso é uma coisa que eles estão falando muito, porque eles viram que não é tão ruim assim. Eu tenho minhas reticências, por exemplo, o LMIA, eles tentaram já no passado fazer online, não deu certo, eles tentaram agora de novo, eu não confio. Enquanto eles não saírem dessa fase beta, teste deles, eu não vou fazer LMIA online. Só que eles estão falando que realmente tem processo, por exemplo, teve cerimônia de cidadania, que foi online, os processos de spouse sponsorship, na verdade saiu agora uma notícia online, né, sobre isso, que todos estão demorando. Eles não estão nem abrindo, né, porque é um processo que é feito por correio e eles só estão trabalhando com 20% de pessoas, então eles nem têm pessoas para poder abrir, olhar e colocar no sistema. Então, eu tenho processos, na verdade, de spouse sponsorship que estão, acho que faz 2 ou 3 meses que eu enviei e eles não têm nenhum número de aplicação ainda. E, claro, os clientes ficam ansiosos, principalmente spouse sponsorship de dentro do Canadá, quando as pessoas querem work permit, e tá nessa. Eu acho que veio um pouco para modernizar. Eu tô assim esperando que a imigração, né, veja que tem muitas coisas que podem ser modernizadas, muitas coisas podem ser escaneadas, feitas online, feitas por entrevista. Não precisa. Eu acho que isso também vem para o quesito de baixar custos, né? Mas daí a gente volta para o caso que teve no Canadá, que eles mudaram para o programa no governo canadense, né, o programa de contabilidade de pagamento, que eles mudaram para aquele programa Phoenix, que tem pessoas que fazem anos que não receberam pagamento ainda. Então... Ok. Como eu sei o que é uma job offer? Aí vem com selo, assim, job job offer, então você vai ter que olhar nos programas que você está fazendo. Você está fazendo um PNP, um LMIA, um FTA, Intracompany Transfer ou AIPT. Normalmente esses vão ser os job offers, porque vai ter que... O do teu work permit vai ter o nome da empresa, normalmente vai ter o nome da empresa e a sua posição. O que eu sempre recomendo em casos assim, cada caso é um caso, fala com o teu consultor, fala com o teu advogado de imigração, porque às vezes a gente quer... às vezes a pessoa mais informada, sabe, mais esclarecida ainda que ela vai online, ela vê o que ela quer ver. E às vezes ela perde um detalhe, ela perde... faz um ano que eu estou trabalhando na empresa. Então é uma job offer. E o que acontece muito é que quando você cria, por exemplo, digamos que nesse caso, né, eu estou lá criando meu perfil no Expressent e está perguntando se tem uma job offer.
eu falo que tenho, que sim, que eu estou trabalhando há um ano. Ele pergunta se tem um LMAE? Né? E aí, Baseado no LMAE? e você pode falar, não, é LMAE exempt. E beleza. E daí, digamos que você respondeu de um jeito conveniente que vai te dar os 50 pontos, você recebeu sua chamada. E daí vai chegar na hora, digamos que você passou por todo o processo, né, fez sozinho, e daí sua aplicação é recusada, porque você não tem essa job offer, né? Então, eu sou bias, né? Eu sempre recomendo usar com consultor de imigração, mas é mais por, às vezes, gastar um dinheiro a mais para garantir que vai dar certo. Uhum. Isso também é estranho de falar, eu não posso garantir que vai dar certo. Mas é um seguro, é um insurance que você vai estar comprando ali. Olha só, eu vou começar a olhar aqui algumas das perguntas que tem aqui nas caixinhas. O pessoal deixou 6 perguntas aqui na caixinha. Tem algumas que não adianta a gente tentar responder, que são muito específicas. Gente, olha só. O Antônio, ele não tem como saber tudo de todas as áreas. Por mais que ele já tenha feito muitos processos de LMAE, eu tenho certeza que ele não sabe tudo de todas as áreas no Canadá. Tá? Ainda mais coisas muito específicas. Vocês gostam muito de ser muito específicos. Então, eu não vou entrar nesse tipo de detalhe. Se o Antônio quiser falar sobre os LMAEs que ele faz, então, quais são as áreas que você, né, vê mais aprovações, que você vê que tem mais demanda e tudo mais, você fica à vontade de falar antes da gente entrar nas perguntas. Se não, também deixa quieto. Eu posso falar da minha experiência, né, da minha experiência no meu escritório, do que eu faço muito, mas vai ser muito bias pelo meu público, né? O público que eu tenho são realmente trabalhadores de construção. Anos atrás era muito caregiver, né? Muito programa de nanny, cozinheiros, e quando eu lido com o público vietnamita, ou é manicure ou investidor. Os dois extremos. Ou manicure ou investidor. Vai de um extremo para o outro. Então, o que eu sempre digo não é tanto a vaga, né? Eu lidava muito com empresas de limpeza. Limpeza de janela é uma coisa que ninguém quer fazer no Canadá. Então, é frio. E é alto. Imagina, você tem que estar fazendo um rapel no prédio. Então, não é tanto qual área. A minha área deu certo. É uma área que eu faço, mas eu tenho uma taxa de sucesso muito alta. Primeiro, porque eu filtro, eu não aceito todas as explicações, porque tem aplicações que falam isso aqui não vai dar certo. Pode ser que dê certo, mas eu não acho que vai dar certo, então eu não vou fazer. Então, isso filtra muito, e também porque eu faço o meu due process, né? Minha diligência de vamos fazer certo, né? Mas eu sei que, por exemplo, eu não lido muito com IT, eu não lido muito, nunca lidei com VFX, e eu sei que dá muito certo. Porque o meu parceiro, ele trabalha em VFX, e todo mundo na empresa, quase todo mundo lá, tem... O que é VFX? Efeitos especiais. E todo mundo lá, quase todo mundo tem um LMIA. E LMIA é assim, 10 dias está pronto. Mas eu nunca fiz, mas eu sei que tá muito certo. Então, é muito de sentar, analisar, ver o mercado. Às vezes o que vai dar certo em Vancouver não vai dar certo em Alberta. Então, para a empresa, a posição na região. Você tem feito, você tem prática fazendo bastante LMAE para Alberta? Porque a gente está vendo, né, a imigração fechando. E eles dando preferência para os canadenses. Eu tive no passado com caregivers em Alberta, porque tem muitas regiões que são muito distantes, né, de Calgary ou de Edmonton, e em construção e cozinha lá. Mas hoje acho que já faz um ano que eu não faço nada por lá, e eu acho que vai piorar. Eles, como você viu, eles anunciaram que eles vão fechar muitas coisas de imigração. Alberta sempre foi mais conservativo que o resto do Canadá mesmo, né? E eu acho que o que eu acho que muitas, na verdade, a imigração tem dado esses hints, que eles vão focar em estudantes, porque estudante, você está trazendo dinheiro, né, para o Canadá, porque é muito caro. E 2, é uma importação de cérebro, né? Porque para a pessoa poder estar ali estudando, ela já tem que ter um perfil. Não é qualquer um que pode acompanhar uma escola aqui no Canadá, né? Um bachelor, por exemplo. É complicado. Você está fazendo numa língua que não é a sua. Então, eles já estão importando cérebros, eles já estão importando o perfil de pessoa que eles gostam, que é classe média alta.
e pessoas que têm, provavelmente já têm um estudo do país deles mesmo, e trazendo dinheiro. Então, pelo que eu vi dos anúncios de Alberta, eles vão estar focando em estudantes, eles vão estar facilitando para estudantes, né, para poder imigrar, terminar o processo lá e já imigrar, e para investidores. E isso, para mim, é o que pode abrir o landslide que teve no passado, que pessoas estavam comprando cidadania. Né? Se tem 1 milhão, compra. Abrir um negócio, deu certo, não deu certo, tanto faz, pega teu PR, pronto. Vamos lá. Geralmente, como as empresas lidam com a demora do processo para chegar no Canadá com o Work Permit? Como as empresas lidam com a demora do processo para chegar no Canadá com o Work Permit? Eu acho que essa pergunta é um pouco baseada em lendas. Porque as empresas que vão trazer trabalhadores de fora já com Work Permit, você vai estar fazendo um processo no Global Stream ou um Intercompany Transferee, que são processos bem rápidos. Intercompany Transferee você pega já no aeroporto ali. E as empresas que vão... A minha experiência de empresas que esperam muito tempo para um LMIA, como que eu falo isso sem me comprometer? A pessoa já está no Canadá. A pessoa já está no Canadá. Então, vindo de fora, não tem muito tempo de espera para um LMIA. Esse negócio do empregador precisar de você e ter que esperar muito tempo é uma coisa que, às vezes, eu, pelo menos, fico muito desestimulada a virar pro pessoal e falar, então, sabe esse piloto novo de caregiver, esse piloto novo do home support worker? Você vai ficar um ano, seu empregador vai ficar um ano aí te aguardando, né? Então, é melhor que isso seja aplicado daqui de dentro do que de fora, porque as chances desse empregador já falar assim, também não quero mais. Sim, né? E a chance de achar outra pessoa. Por exemplo, quando tinha pessoas que estavam aqui e queriam, a empresa quer me contratar, fazer um LMIA, então faz tempo que eu não vejo a minha família, eu vou voltar a esperar. Eu falo, você sai daqui com Work Permit na mão, você não sai sem Work Permit. Porque, não, né, ou sai com o LMIA aprovado, faz um flagpole, pegou o Work Permit, daí você vai para o seu país. Eu nunca recomendei ninguém esperar fora do Canadá, né, podendo estar aqui trabalhando legalmente, porque é riscar muito, correr esse risco muito alto de você ser substituído, né? Hoje em dia, o que eu falo para as pessoas é vem, estuda, para você poder estar trabalhando 20 horas por semana, para você poder estar melhorando o teu currículo, porque daí você vai estar podendo trabalhando, então podendo estar trabalhando, né? E a empresa, se ela está passando pelo processo da LMIA, provavelmente vai ser um LMIA para dar suporte à residência, que já é um processo mais rápido. E então você já está ali, the odds, né? Você está minimizando as chances de não ir bem para o teu lado. Vou pegar aqui uma última pergunta. Não sei se você sabe, já que você não trabalha muito com a área de TI. Tem algum site com lista de empresas que contratam via LMIA na área de TI? Se tiver, vai ser site de empresas caça-talento. Não existe uma lista, o Service Canada não divulga uma lista de LMIAs, até porque é uma informação privada da empresa. A não ser, existe uma lista de empresas que estão bloqueadas, inelegíveis, isso existe, mas não existe uma lista de empresas que, até porque não faz, existem LMIAs já com nomes, né? Então não tem por que eles colocarem essa lista. O IPP é o único programa que eu já vi que tem uma lista de empresas aprovadas por IPP. Mas eu acho que é mais porque pela natureza do programa, pela natureza da província. Eles querem atrair pessoas, então eles já divulgam, eles já querem que as pessoas venham. Quanto BC, Ontário, Alberta, eles não precisam disso, né? Já existe uma demanda alta. Bom, Antônio, muito obrigada. De nada. Por ceder todo esse seu conhecimento aqui para os meus seguidores. Gente, se vocês quiserem entrar em contato para fazer o processo de vocês com o Antônio, é só mandar e-mail para parceriakit@gonortsa.com, tá? E aí falar, olha, quero uma consulta com o Antônio. Tem aí um empregador em vista que está aí querendo já me contratar e tudo mais. De preferência aqui dentro do Canadá, porque de fora do Canadá vai ser uma coisa um pouco mais complexa agora, nesse momento de pandemia.
Uhum. tá? Eu não sei se você quer dar algum recado para o pessoal, falar um pouquinho, de repente, como é que funciona a tua consulta, para o pessoal já entender, né, os requisitos para poder fazer essa consulta com você e a gente poder se despedir. Claro. Quando uma pessoa quer fazer uma consulta para a LMIA comigo, ela vai receber se você está entrando em contato pela Agnorte, você já vai receber uma lista das informações e documentos que eu preciso. Por quê? Para você não perder tempo, para que eu não perca tempo. Porque nem é toda empresa que é qualificada, não é toda pessoa que é qualificada. Porque, por exemplo, como a gente falou no passado, você trabalhou como banqueiro a vida inteira no Brasil e agora quer fazer um LMIA para carpinteiro, não vai dar certo. Vai ser muito complicado você conseguir esse work permit. Então, já para pular essas etapas, é que a gente já tem esse preemptive, né, filtering. A gente já filtra você para você não perca tempo também. E estando tudo certo, se eu achar que tem uma chance boa, novamente, eu não posso garantir, olha, vai ser aprovado 100%, pessoal, tem uma chance muito boa de dar certo esse programa, essa aplicação. É quando a gente vai adiante, assim, num contrato, nesse primeiro momento, se a gente está indo adiante para um LMIA, você vai ouvir muito pouco de mim, porque eu vou estar lidando muito mais com a empresa do que com o trabalhador. E daí, depois, se o LMIA, né, der certo, a pessoa vai fazer um work permit. Ela também não vai estar ouvindo muito de mim, que eu não vou fazer work permit, vai ser alguém na Agnorte dentro de lá. Então, claro, a pessoa pode falar comigo, a gente vai... sempre vai ter uma ansiedade, né? Mas o processo ele é diferenciado de um processo quando está fazendo study permit, que você está ali 1 a 1 com o consultor, procurando escola. Então, se preparar para um processo mais quieto, digamos assim. Uhum. Ok. Bom, então acho que é isso. Fechamos aí a nossa hora de live. Essa Então, live... quase isso. Essa live vai ficar no IGTV e vai ficar também no YouTube. Tá? Então, não tem desculpa para vocês não verem depois que a gente desligar aqui. E eu acho que é isso. Eu agradeço novamente. Traremos o Antônio mais vezes conforme vocês quiserem tirar dúvidas sobre ofertas de trabalho. E, claro, se ele estiver disponível para tal. Com certeza. Vou estar aqui. Obrigado. De nada. Então, a gente se vê respondendo caixinha de vocês em breve aqui no Instagram. Tchau, gente. Tchau.